Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para mais uma reflexão e confesso aos irmãos que essas reflexões é muito daquilo que é a minha experiência, do meu cotidiano, do meu dia a dia, aquilo que Deus tem falado a minha vida na sua palavra, também aquilo que é a minha experiência com a minha família e também aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou padecendo num determinado dia. E eu confesso para os irmãos que ontem, depois da live do culto noturno, eu fiquei bastante enfermo. Passei a noite inteira com febre, hoje também o dia inteiro com febre, com um problema nas amígdalas. Mas aí eu me lembrei do texto que nós encontramos em Tiago, no capítulo 5 e o verso 14, que nos diz assim, verso 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E eu pude pensar em algumas coisas aqui nesse texto que eu quero também compartilhar com os irmãos. Interessante é que quando alguém estava doente, o conselho de Tiago é que chamasse os presbíteros da igreja, né? Os líderes da igreja, porque a palavra aqui ela não está traduzida do grego, não é do original grego, mas ela aqui está transliterada. E presbítero significa ancião. Então manda chamar os anciãos, não é? Aqueles que são os líderes do trabalho, os mais experientes. E esses líderes deveriam orar sobre o enfermo, ungindo-o com óleo. Mas precisamos refletir também aqui que o poder de cura não está no óleo, mas o poder de cura, segundo o texto, está na oração. Então, esse óleo aqui, ele era mais tipo um remédio mesmo, não é? Ele era um contra-afectivo, né, para tratar aquela doença. Então, se passava o óleo, em geral, óleos essenciais, medicinais, não é, que se acreditava iria ajudar muito naquele momento. E também o presbítero fazia a oração. E como nos diz o texto aqui, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Eu creio nessa palavra, irmãos, eu creio. E aí eu comecei a pensar, poxa, chamem os presbíteros, né, os líderes da igreja para orar quando estiver alguém doente. Mas e quando os presbíteros estão doentes, não é? Quando o pastor da igreja está doente? Então, nesse momento eu clamo aos irmãos, que os irmãos orem, que os irmãos me apresentem diante de Deus, apresentem a minha vida, a minha família. Estou precisando realmente que Deus ele restaure a minha saúde, para nós continuarmos aí, não é? Nessa missão que o Senhor nosso Deus, ele nos tem dado. Então, eu quis compartilhar esse texto com os irmãos e vamos orar, irmãos, porque na nossa oração há poder, porque no nome de Jesus há poder e nós oramos no nome de Jesus. Então orem pelo pastor da igreja, eu oro daqui por vocês e vocês oram por mim. Eu sei que vocês já têm orado, né? Mas orem porque, como eu compartilhei com o pastor Edivan agora à noite, diante desse quadro que nós estamos vivendo, nós ficamos até também meio que pensativos, meio tristes, né? A gente fica logo pensando que vai morrer, tá certo? Claro que não é uma questão de falta de fé, não é nada disso, né? Mas é simplesmente porque a gente realmente fica questionando, né? Será que é ou não é o coronavírus? Mas eu sei que é uma questão da garganta mesmo, a minha garganta está bem fechada, inflamada, infeccionada. Já estou, não é, fazendo uso desse óleozinho que diz aqui no texto, porque eu já estou tomando antibiótico, né? Mas orem, porque uma coisa e outra, né? Os contra-afectivos, que são os remédios, para nos ajudar aí, mas também a oração. A oração é quem vai salvar, a oração é quem vai levantar o enfermo, levantar o doente, e eu creio nisso, tá bom? Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos hoje, e em outro momento nós estaremos juntos mais uma vez. Fiquem com Deus, meus irmãos.